Olá pessoal, perguntar aos que estão entrando agora se está tudo certo, se estão ouvindo bem. Sejam bem-vindos, feliz 2022 para todo mundo. Nossa primeira live do ano de 2022, um bate-papo aí que eu já estava sentindo falta. Toda quarta-feira agora a gente vai tentar fazer. A que não tiver a gente vai avisar, mas se vocês puderem toda quarta-feira guardar esse tempinho para a gente bater esse papo, para a gente falar sobre o nosso mercado de transferência térmica. Tá tudo bem? Vocês estão ouvindo bem? A imagem está boa? Embaçada ou não? Como é que tá? Vocês podem me dar um retorno aí para ver se está tudo certo, se vocês estão ouvindo bem. Só dá um ok aí. Cadê personalizados? Neido, Lelis Robles. Né? Aí deve ter alguns clientes meus, né? Alguns clientes do Planeta Transfer. Nós vamos falar um pouquinho, gente, nessa live sobre o que eu estou achando desse mercado para esse ano, né, 2022, com a entrada do DTF mais forte, com o que eu estou vendo como é que as coisas estão acontecendo, com o nosso cenário também. É lógico que a gente tem sempre que citar, né, o nosso cenário aí de pandemia ainda batendo. Eu vou até contar um caso hoje super interessante, né, sobre esse negócio de pandemia. Pouca gente sabe que eu vendo também equipamentos usados, né? Então tem gente que me oferta para vender o equipamento, seja ele equipamento pequeno, tipo uma prensa térmica, mas eu só vendo ou Metalnox ou MOC, tá? Não vendo outro tipo de equipamento de jeito nenhum, né? Então a gente vai nos clientes que têm indústrias, né? E vários deles, vou dar um exemplo. O cliente compra uma calandra, ele tem três ou quatro prensas térmicas, e quando ele vai comprar uma calandra, eu aviso para ele, falo, olha, trata de vender todas as suas prensas, porque você não vai usar mais elas. Olha, gente, é impressionante, mas acontece com todo mundo. Não, de jeito nenhum. A gente vai continuar trabalhando com a prensa térmica, sim. Pelo menos umas duas a gente vai continuar. Não, o cliente tem 4, ele vende a primeira, depois vende a segunda. Pouquíssimo tempo depois ele vê que ele não usa mais a prensa térmica, ele faz tudo com a calandra e acaba vendendo a prensa. Então hoje eu tive num cliente que estava querendo vender, uma indústria muito grande, e eu fiquei impressionado, porque sempre que eu vou lá eu vejo muita gente trabalhando. Eu fui hoje e falei, cara, cadê o pessoal, cara? Aí o cara me falou, cara, muita gente está com Covid, e tem muita gente também que deve dizer, ó, estou sentindo isso, aquilo, e acaba que eles não querem nem que venha para não contaminar o resto que está trabalhando. Então, sei lá, eles devem ter lá trabalhando umas 70 pessoas por aí, não tinham 20, né? Não tinham 20 trabalhando hoje. Tanto que eu perguntei a ele, eu fui ver o equipamento, fiz um vídeo para vender o equipamento para outra pessoa, e eu fiquei impressionado. Eu falei, meu Deus do céu, né? Mas é assim mesmo. Então, gente, ó, nós temos um ano de eleição, né? Ano de eleição, para muita gente, né, não afeta em nada, não mexe em nada. Só que para muita gente também é um ano. Deixa eu tentar acertar aqui, que acho que está meio baixo. Espera aí. Para muita gente não mexe em nada, mas eu tenho alguns clientes que ano de eleição é aquilo que ele está esperando a vida toda, porque eles vendem muita bandeira, eles fazem muita calandra, eles trabalham com calandra, fazem muita bandeira, e eles vendem muito na eleição, muito, mas muito mesmo. Vocês não fazem ideia de quanto vende bandeira. Antigamente vendia tudo, né? Vendia camisa, vendia isso, aquilo outro. Como ficou tudo proibido, só se vê o pessoal tremulando bandeira, né? Então
eles têm foco nesse ramo e vendem bastante, né, na área de política. O carnaval talvez seja em casa, né? A gente vai ter mais um carnaval que não vai ser na rua. Então, tem muita gente que também vive de carnaval. Eu conheço, tem vários clientes que vivem de carnaval, fazem muito abadá. E esse ano eu tenho até medo, gente. Por quê? Porque o próprio carnaval da Sapucaí, que o pessoal está postergando, né? Imagina o cara que faz camiseta para Mangueira, Beija-Flor e tal. De repente o cara faz as coisas das alas, já está com o pedido pronto, comprou o papel. Eu vendo papel para muita gente. Não sei se vocês sabem como é que é feito quando você tem uma grande tiragem, né? Mesmo que você tenha uma plotter muito rápida, né? Mas você faz muita coisa de um desenho só, tipo 5.000 camisetas de um mesmo desenho para um bloco tal. Eu não conheço ninguém que rode isso em plotter, ninguém. O pessoal sempre roda em offset, então a gente roda em offset para muita gente. Então vamos que uma pessoa pegue um pedido desse, né, pegou até um sinal que seja, mas o sinal não paga tudo, não paga o tecido, não paga o papel, não paga todos esses gastos que você acaba tendo. Então você pega esse pedido e de repente se esse pedido micar, né, ele parar, falar, olha, sinto muito, não vai ter mais o carnaval, vai ser difícil o cara receber, entendeu? Então são coisas que a gente alerta, né? Eu vivo nesse mercado há muito tempo, eu vi de tudo um pouco, né? Então a gente alerta, aliás, alertar é o que eu mais faço, né, o tempo todo para todo mundo, né, para que as pessoas não tomem o rumo errado, então não façam aquela coisa que vai deixar você de calça curta, né? Então todos esses detalhes, todas essas coisas a gente sempre fala, porque muitas coisas assim eu já vivi. Eu já passei, eu tenho muita gente que me deve uma boa grana hoje por conta disso, né? Eles fizeram papel, aí estava no meio do negócio muito rápido, a gente entrega, depois vem receber, o cara disse que não recebeu. Muitas vezes foi até verdade, outras foi... A gente sabe como é que é. Então eu aviso sempre a todo mundo, pegue sinal de tudo, né? 50% é até pouco em certas ocasiões, né? Tomem bastante cuidado. O cliente bom hoje, né, amanhã ele pode ser ruim. Então hoje não tem mais cheque, né? Todo mundo paga em cartão, né, em qualquer coisa. Pegue sempre esse tipo de pagamento, Pix, force sempre assim. De jeito nenhum, deixa, depois eu vou pagar, meu financeiro vai te depositar. Isso não existe, gente. Não existe mesmo. A não ser empresas muito grandes que você tira um boleto, tira uma nota fiscal, e de vez em quando, se você puder também dar uma olhadinha, ver se ela tem algum protesto, alguma coisa, para que você também não entre nessa furada. Bom, também, gente, o que eu tenho para dizer para vocês aqui é o seguinte: os campeonatos estaduais também estão aí, né? Gente que trabalha com futebol, né? Todas esses. Vou dar um detalhe para vocês. Eu tenho alguns clientes que trabalham dentro de comunidade, né? Dentro de favela mesmo, né? E lá a gente vê que tem campeonatos, né? Lá a coisa para muito menos do que aqui fora. Então, se você tem medo da Covid parar aqui fora de novo, né? O pessoal que trabalha dentro de favela lá nunca para. É impressionante, né? Então, vem carnaval, né? Se você tiver alguém... O que eu digo também é o seguinte: mesmo que você... Pô, mas bandeira eu não faço. Você não faz bandeira, mas você pode vender bandeira para alguém que faz. Então, certas coisas que você vê que vai ter procura e você tem o cliente, você teve alguém pedindo, né? Pense bem antes de dizer, isso eu não faço. Procure alguém que faça, que tenha um preço bom, que você possa fazer uma intermediação de uma venda ou uma comissão talvez que você ganhe,
né, sobre esse cliente que você tem, é você ter o cliente e você saber quem é que produz aquilo. Então você faz um elo, né? Isso é muito bom, gente. Tem muita coisa que eu não faço, ó. Eu não tenho calandra hoje, já até tive, mas eu faço muita coisa em método corrido para muita gente, serviço, e faço no método corrido. Então, se vocês puderem, né, ter esse leque de fornecedores, né, é muito bom, sempre é muito bom. Então, mesmo que você não fabrique o DTF, mesmo que você não tenha uma plotter de sublimação, mesmo que você não tenha uma calandra, tudo isso vai, se você tiver bons fornecedores, você vai até eles e tenta que eles tenham um preço um pouco diferenciado para você levar o cliente para ele. Ou então, mesmo que você não queira levar o cliente para ele, você vê quanto ele cobra, você vê com o teu cliente, olha, eu tenho uma pessoa que faz para mim, ou então eu mesmo faço, mas eu não faço diretamente aqui, eu terceirizo e tal, mas o preço é X, aí você compra por 5, vende por 6, já ganhou alguns sem colocar dinheiro. Então é isso, gente. O verão também, o turismo está voltando, eu tenho muita coisa. Eu estava vendo hoje, eu tenho alguns clientes pontuais com certos produtos que eu até nem tenho muito mais, né? Mas eu tenho, não sei se vocês conhecem o transfer serigráfico opaco puff, né? É um transfer super legal que funciona muito no verão, né? No turismo, né? Então a gente tem alguns desenhos que já têm mais de 10 anos, mas são desenhos que não mudam. Então, desenhos muito bonitos, em alto relevo, que você coloca no algodão de cor clara, de cor escura. E eu já tive até loja dentro de uma rodoviária, já tive loja em Copacabana, já tive loja aqui na Barra da Tijuca, para quem é do Rio, para quem conhece, são polos turísticos. Eu já vivi muito de turismo. Então, as estampas eu ainda tenho, e eu vendo para outras pessoas que estão nessa área de turismo. Então eu ainda tenho estoque, elas funcionam ainda não muito bem e tal, mas a gente dá o pulo do gato, como é que elas estão saindo, como que você tem que prensar essas estampas, e é um dinheiro que está parado, a gente vai lá e vende, pronto. Então toda hora a gente tem um nicho diferente, né? Então se a gente consegue ver dentro de um mercado algum caminho diferente até do que o seu concorrente faz, você vai conseguir ganhar algum dinheiro. Vou dar um exemplo. Hoje também a gente fez, eu estou com DTF, não sei se todo mundo conhece, o DTF é o Direct to Film ou Digital Transfer Film, é um transfer que a gente produz em 2 máquinas simultaneamente, e que você consegue fazer. Deixa eu ver se eu tenho aqui, gente. Espera aí. Acho que eu tenho aqui. Ó, tem aqui uma máscara. Ó, isso aqui é o DTF, né? Ele estica bem, funciona muito bem. E pode ir para neoprene, pode ir para qualquer tecido de qualquer cor. E eu recebi hoje de um cliente que está querendo comprar até um equipamento desse. Ele mandou umas amostras para mim. E eu fiz. Como é que é o nome do negócio? Numa sombrinha de nylon, né? Aquele tipo um guarda-chuvinha, né? E eu fiz um DTF desse numa sombrinha, ficou show de bola, o cara ficou impressionado. Eu fiz um videozinho, mandei para ele, né? Ele falou, caramba, é show de bola. Então ele mandou um guarda-chuva, mandou várias bolsas, várias mochilas, e eu estou fazendo para ele sempre um testezinho. Peguei uma logomarca minha até, botei, ficou show de bola. Então são alguns nichos que ninguém tem, né, que ninguém faz, que estampar lá é difícil, porque são peças prontas, porque são cores, são tecidos complicados que você não tem nem como colocar uma temperatura muito alta, e a gente acha uma temperatura e um tempo para esse produto maravilhoso que é o DTF. Então, isso é o que a gente tem que estar sempre pensando, algum nicho que ninguém pensou, e você vai lá e faz, puxa vida, ó. Hoje eu fiz um teste também, gente, no MDF, né?
botei 120 graus, 12 segundos, botei o DTF lá, ficou muito, muito, muito bom. Ou seja, pega até em madeira, pega em couro, pega em muita coisa. Então, é um nicho de mercado gigantesco, né? Quer dizer, um nicho não, é um mercado gigante, onde tem vários nichos que ninguém faz. Carteira de couro, né? Tu vai num lugar desse e vende carteira de couro até com foto da própria pessoa, né? Você vende, estampa e manda, ó, tá com a tua foto aqui, quer dizer, se nego roubar, tu tem que raspar lá, né? Porque a tua carteira tá com a tua foto, né? Mas isso são outras coisas. Bom, o que eu falo é o seguinte, né? Tem também o dropshipping aí, né? Que tá todo mundo pensando aí em fazer, né? Tipo, alguém fabrica para alguém que vende. Então, um vende e o outro fabrica e entrega para ele, né? Isso está acontecendo demais, vai ser uma febre de mercado. A Reserva já faz, Reserva Inc. Eles pegam algum cliente que tem uma página que eles até dão essa página para a pessoa, ela vai, coloca as estampas dela e quem faz a venda é a própria Reserva. Então o vendedor ganha uma parte e o fabricante ganha outra. Só que tem alguns detalhes aí que são meio complicados, porque a Reserva, como ela tira a nota para esse cliente, ela sabe que esse cliente gosta disso. Então, quer dizer, se esse cliente vai ser seu a vida toda, aí é que é o grande X da questão, que eles têm acesso a isso. Aliás, o Google hoje tem acesso a tudo. Eu estive vendo uma live, né, que o cara mostrou, né, ó, o Google sabe que eu comprei remédio de cachorro. O Google sabe que eu sou Flamengo. O Google sabe que eu tenho 30 anos. O Google sabe disso, daquilo. Então, gente, não deixem passar esses ensinamentos, né, que as pessoas dão, porque se quem não tiver conectado, quem não tiver sabendo como faz o tal do tráfego pago, né, as coisas vão apertar daqui para frente, vai ser complicado você vender sem pagar para um Google, para um Facebook. Vai por mim, isso vai acontecer, tá? E em muito breve. Então, aquela coisa que você tem de venda local, se você tem uma loja física, tá? Você vai até continuar vendendo, só que daqui a pouco tempo as vendas pela internet vão estar cada vez mais fortes. Então, vai ter muita gente que vai deixar de ir comprar, a não ser que seja serviço. Então, o que eu falo para todo mundo é o seguinte: você pode ter produto, mas se você tiver serviço, né, as pessoas têm que procurar você. Então, se você tiver a agregar o produto ao serviço, né, ou o serviço ao produto, você vai estar sempre sendo procurado. E para você ser sempre procurado também, ideal é que você esteja bem posicionado lá no Google, que todo mundo vai procurar qualquer coisa onde? Lá no Google. Ou Google ou YouTube, né? Mas todo mundo procura, e se você não tiver lá, eu digo isso até, gente, porque eu também não estou tão assim, eu não tenho tráfego pago hoje, todas as minhas coisas são indicações, mas porque eu ainda não tô certo, eu deveria estar certo, eu sei disso, né? Mas eu também tenho outras prioridades, né? Porque como o meu ramo também não é tão, ele é mais eclético, né? Eu não vendo só uma coisa. Eu vendo tinta para equipamento pequeno, eu vendo papel, eu vendo equipamento, eu vendo tinta para equipamento grande, eu vendo os equipamentos usados, né? Eu vendo serviço para outras pessoas. Então, como esse leque de produto é tão grande, né, eu acabo sofrendo um pouco menos, né? Mas o ideal é você estar sempre muito bem posicionado. E também, gente, eu coloquei aqui que tá todo mundo na hora, o ano tá começando, a gente tem que rever custos, né? Todo mundo tem dito para mim que está achatando a margem de lucro, né?
Isso é real, isso não é mentira, todo mundo achatou a margem de lucro. Pouquíssimas pessoas colocaram algum produto com markup maior. Está sempre muito complicado, as importações estão complicadas, os preços estão mais caros, gasolina mais cara, tudo impacta no seu produto final. Então você tem que rever os seus custos. Eu vou dar um exemplo bastante básico. Eu tenho um cliente, eu tenho dois clientes que são bem parecidos. Eu tenho um cliente que tem 3 máquinas da Epson Shurecolor e que usa a tinta da Epson original, a tinta que custa R$407, tá? Ou até mais do que isso. E eu tenho outro cliente, né, que tem também 3 máquinas igualzinho e ele não usa a tinta original da Epson, ele usa uma tinta italiana que a gente vende para ele botar nessas 3 máquinas, que é muito mais barata e é muito melhor do que a tinta original. Aí eu fui nesse cliente que não usa, eu já falei com ele 10 milhões de vezes, cara, vai atrás, vai lá ver esse cara, vai ver o outro, eu tenho vários outros também que tem, mas esse é exatamente igual a ele, trabalha da mesma forma que ele, com 3 máquinas, num local fechado, né? Parece que agora ele se convenceu. Por quê? Você não tem como ser competitivo. Alguém que paga R$230, você paga 400 e tanto por uma tinta, você paga o dobro. Como é que você pode competir com alguém que compra a mesma tinta que você utiliza, aliás, mesmo não, até melhor, compra uma tinta melhor do que a sua por metade do preço que você paga? É inconcebível. Então você não pode reclamar que você não ganha dinheiro, você não pode reclamar que você tem que baixar os teus custos, você tem que parar e pensar, separar, como eu fiz até um vídeo. Gente, quem não pensa, né, quem fica com medo, não vai a lugar nenhum. Você tem que pensar em tudo. Não sou dono da verdade de jeito nenhum, mas eu faço todo mundo imaginar as coisas, pensar. Olha só, né? Se um outro cara tem as mesmas máquinas e você vai lá hoje, vai lá daqui a um mês, não pense agora, vai lá daqui a um mês, pô, e aí, cara, como é que tá indo? Pô, tá indo maravilhosamente bem, melhor do que quando eu tinha tinta original. É mesmo, cara? Pô, então eu vou trocar? É lógico que você tem que trocar, lógico que você tem que ir atrás daquilo que dá certo, né? Daquilo que dá certo, e você bota muito mais dinheiro no teu bolso. Você tem medo, mas a cabeça custa muito cara, né? Então você tem que pensar assim, poxa, se eu vou ter medo de um equipamento que a cabeça custa muito cara, porque o fabricante botou ela cara, tem outras cabeças que o próprio fabricante do equipamento ele fabrica também e são muito mais baratas, né? E equipam outros equipamentos, compõem outros equipamentos. Vou dar um exemplo, né? Se você compra um equipamento chinês com a cabeça i3200 fabricada pela Epson, uma cabeça de um preço barato, hoje custa 5 mil e poucos reais, uma cabeça rápida e uma cabeça durável. O que vai fazer ela durar mais? Bom, você ter uma excelente tinta para você usar com ela, fazer limpeza física regularmente, tratar o equipamento bem, não colocar ele num local muito quente, né? E você ter esses cuidados. Na hora de você comprar o equipamento também, o que acontece? Você tem que comprar com alguém que você confia. Por quê? Se o equipamento, embora chinês, tenha uma excelente eletrônica, uma cabeça durável, isso é um equipamento simples, né, e que essa pessoa que te vende já vendeu para muita gente e mostra que esses equipamentos estão há 2, 3, 4 anos funcionando muito bem, por que você vai entrar naquele medo, né, que as pessoas têm? Não, eu vou comprar da Holland, eu vou comprar da Epson, eu vou comprar da Mimac, né? Tem muita máquina chinesa hoje muito boa, a eletrônica é muito boa. Aliás, tem algumas máquinas chinesas hoje que são top mundial. O exemplo da Atesco, né, que é o maior consumidor de cabeça Kyocera do mundo. Eles compram
da Kyocera, cabeça industrial, mais do que qualquer um outro compra. Então eles são líderes mundiais nesse tipo de equipamento de indústria, equipamento que hoje faz 400 metros hora, 600 metros hora, ou até mais do que isso. Então são equipamentos top do top do top do top, e são fabricados por chineses, entendeu? Tem coisa boa na China e tem coisa ruim, né? Você tem que saber de quem comprar. Então esse cliente meu, tem um detalhezinho que eu também falei para ele. O detalhe que pouca gente fala é esse cliente meu que tem as 3 máquinas num ambiente fechado, né? E que usa a tinta original da Epson. Eu entro lá, eu sinto um cheiro muito forte, eu até passo mal, eu entro de máscara. Aí eu sabia que tinha um cheiro ruim, mas eu nunca tinha tinha me atentado para 3 máquinas dentro de um ambiente fechado e trabalhando direto. Eu fui nesse outro cliente que tem essa mesma coisa, cheguei lá, não tinha cheiro nenhum, ele usando direto. Aí eu até falei com eles, cara, vocês notaram quando vocês trocaram da tinta para essa tinta que não tem cheiro? Ele falou, cara, a gente notou demais. A gente até estava acostumado com o cheiro e já não sentia muito mais. Mas todo mundo que entrava aqui dizia, que cheiro é esse? Horroroso, não sei o quê. E eles, depois que trocaram, ninguém mais falou isso. E eles agora, né, sentem também. Eles agora voltaram a ter a normalidade, né, de ver, caramba, era impregnado mesmo. Então são detalhes, né, que você também não se toca, porque você está acostumado com aquilo. Então você acostuma com o medo, acha, não, eu tenho que ter assistência, eu tenho que ter garantia. Não é por aí. Você paga muito por uma garantia. Então vale muito mais a pena. Primeiro, se você comprou o equipamento, você pode trocar a tinta, beleza. Agora, se você comprou o equipamento e está com medo dele quebrar e você usa essa tinta, você paga muito por essa assistência técnica, você paga muito por essa suposta garantia, porque você tem que pagar a garantia e você paga todo dia muito mais que você paga por uma tinta muito mais caro. Então são detalhes que você tem que rever o seu custo para tudo. Vou dar mais uma palhinha daquelas novas F170, F570, que supostamente ela é sublimática, e eu digo para todo mundo que não é sublimática, ela é mais uma impressora base de água. Então se você vai comprar uma L1300 ou uma máquina dessas, que é muito mais cara, uma A4, uma F170, custa mais do que uma A3 dessas antigas da linha L. Então vale a pena, gente. Quer dizer, você compra um equipamento e aí vem aquela coisa da garantia, né? Não, mas você vai usar a tinta da Epson. A tinta da Epson para esse equipamento é mole, acho que R$500, R$600, sei lá. Não, muito mais que isso, acho que é R$800 o litro, né? Se você for passar aqui esse para litro, para você ter o valor por litro. Então, não vale a pena. Quem usa tinta original, então, reclama demais que tem problema de coloração errada, problema de rolete, né? Tá tendo bastante, e cores fracas. Então, todo mundo que comprou equipamento pagou mais caro por ele. Eu tenho relatos disso, gente. Então, são certos detalhes, né, que quem não entende, né, vai pelo achismo de outras pessoas. Não, que eu usei durante um tempo e as impressoras elas não duram muito porque são adaptadas, tudo balela, tudo mentira. A impressora da linha L só não dura muito quando você usa uma tinta ruim. Se você usa uma tinta boa, ela vai durar muito, mas muito. Meu cliente sabe disso, sabe que ele não tem mais problema de nada. Então, vocês podem notar por que todo equipamento Epson ele é blindado de alguma forma. Os equipamentos novos, L3150, 4150, todos eles têm aquele bico do frasco original da Epson. Então você vai ter que... Você trocou ali,
Primeiro, você não tem mais acesso para tirar a tinta. Você tem que tirar a tinta pela mangueira para você trocar. Mas tudo bem, você vai lá e tira. Mas na hora de colocar a tinta, aquele biquinho é um para o amarelo, um para o cian, um para o amarelo, um para o vermelho e um para o preto. Se você pegar o do amarelo e botar no preto, ele não encaixa. Já viu por que isso? Né? Isso é um problema do exército, um problema de cor, certo? Onde leva as máquinas amanhã que trocar as tintas da máquina, onde é a sua loja, vocês fazem serviço. Conseguimos voltar a ser cliente seu? Uai, sim, cliente meu pode ser sempre. Agora, eu não faço troca de tinta. Eu mando os vídeos para você mesmo trocar. É tudo muito fácil, é tudo via software, não tem problema nenhum. Você faz tudo com a minha orientação. Aí você funciona com a tinta sem ter problema nenhum. Mas, voltando ao caso Epson, né? Então, tá na cara, tá aí para todo mundo ver que a Epson não quer que você troque, nem se você trocar da tinta corante original dela para outra tinta corante. Aquele bico não é fácil você achar, então você, pelo menos aquele bico, você não pode jogar fora. Hoje mesmo eu estava atendendo a um cliente que ele jogou aquele frasco fora. Falei, cara, você precisa dos bicos. Ah, joguei fora. Então, você vai ter que comprar de novo o frasco original, porque aquele bico ninguém tem para vender. Não sei se vocês sabem como é que funciona essa parte de plástico, né? Para você fazer um molde desse bico é caríssimo. Então você tem que comprar lá na China alguém que tenha feito, que eles chamam de um molde, né? Vamos dizer assim, um molde desse bico, né? Então ninguém tem que usar a sorte, né, que o meu frasco tem a mesma rosca do frasco da Epson. Então você pega aquele biquinho da corante original, lava ele direitinho, bota no meu frasco da minha tinta corante, pigmentada, sublimática, que ele encaixa certinho. Você vai botar o amarelo no amarelo, o azul no azul, o vermelho no vermelho e o preto no preto. Aí ele é até bom, funciona muito bem, mas ele existe para dificultar. Entendeu, gente? Então, essas coisas que estão nas entrelinhas, para quem não conhece, até diz, poxa, olha que coisa maneira que a Epson fez, botou aqui esse biquinho, né? Só que quem entende sabe que tem alguma razão, só o amarelo encaixa só no amarelo. Poxa, mas que coincidência, né? O cian só no cian. Eles querem que tenha um bico para cada um, entendeu? Por isso que não encaixa errado. Outra coisa também que eu falo é o chip, né? Os equipamentos que estão chipados, né? A F170 ela tem um chip de lixeira, né? Que você tem que, na hora que você vai jogar o lixo que você fez, ou seja, você faz limpeza, você gera lixo, né? Tem muita gente que tem o dispenser externo, né? Que a tinta vai para lá, você joga fora. Mas nesses equipamentos não é fácil você ter esse dispenser não, que ele tem um chip. Então o chip olha, criou lixo, né? Tem tinta que você fez limpeza, você joga fora, na hora de voltar você compra mais uma lixeira que custa 200 e tantos reais. Gente, tem cabimento uma coisa dessa? Se você tem concorrência, se a concorrência joga o lixo fora dela sem gastar nada, por que você vai ter que pagar para isso? Não tem lógica, né? Então são detalhes que você tem que se atentar antes de você entrar numa roubada, entrar numa furada, né? Antes de você comprar um equipamento que você não tem chip. Vou dar um outro exemplo desses clientes meus, né? Olha, tá travando aí? Bom, como eu vendo tinta para equipamento grande, esse Suricolor, né? Só que eles têm que usar o chip, né? Então eu vendo a tinta e a gente importa um chip e vende o chip, né? Como eu vendo a tinta com o chip, né? Mas o chip a gente não ganha nada, a gente ganha dinheiro na tinta. Então a gente vende a tinta com o chip com o mesmo valor que vem lá da China. Aí o cliente vem e fala, poxa, o chip que você me vendeu não chega até o final do litro. Isso um cliente falou, né? Os outros todos, ninguém disse nada disso.
Falei, cara, olha só, vem cá, você está com raiva de mim, você quer que eu te dê mais tantos chips, né? Ele compra muito, né? Mas ele queria que eu desse 30 chips a ele, a mais. Eu falei, eu não ganho dinheiro com chip, eu ganho dinheiro com a tinta. O chip eu compro e te vendo. Ah, mas você vende a tinta com o chip. Eu falei, cara, você está com raiva da pessoa errada. Que quem botou o cadeado no seu equipamento não fui eu. Porque você tem que comprar esse chip aí, é porque alguém botou um cadeado no teu equipamento. Você tem que comprar sempre uma chave lá para abrir. Então são detalhes, né, que ninguém se atenta na hora que vai comprar o equipamento, achando que o equipamento é muito melhor. E eu sempre digo para as pessoas, sublimação é muito, muito, muito simples. Muito, muito, muito fácil. Todo mundo que tem perrengue aí com sublimação é porque é mal orientado. Compra muito errado. Compra equipamento achando que a resolução máxima vai te dar um produto final muito melhor. Não é. Se pensar, você vai ver, caramba, né? Os caras que têm os equipamentos gigantescos, eles trabalham com 360 por 720. Eu digo que eu só tenho duas plotters e trabalho com 360 por 720. Uma simples L120 é a mais simples de todas, na qualidade máxima, ela imprime em 720 por 720. Nada mais do que isso vai ser absorvida pelo processo. Então, aquele cara que diz, compra a L1800, que tem 6 cores, tem a cor light, ela tem 5.440 por 5.440, esse cara não entende absolutamente nada de sublimação. Nada. Zero. Porque o processo não absorve mais do que 720 por 720. Não tem como. Por razões muito simples. Uma razão simples, né? O papel que vai receber a tinta e vai receber a resolução, ele não é fotográfico. Então ele não absorve essa resolução. Segundo, você vai transferir para uma trama, né? Mesmo que você faça para um azulejo ou algo assim, na hora que você transforma em gás, que essa tinta ela está no estado sólido, ela passa para o estado gasoso e volta para o estado sólido. Quando ela vai para uma trama, mais ainda ela vai perder. Vou dar até um exemplo bem básico. Se você usa uma elanca muito aberta, né, a sua resolução ela diminui. Ela não fica tão boa quanto um tecido bem fechadinho. Então isso vocês podem notar. Então não adianta ter uma resolução altíssima porque você vai jogar fora ela. Então tudo aquilo que o achismo fala, você tem que pensar. Mas pouca gente pensa. Tem muita gente com preguiça de pensar. A outra coisa é a umidade atrapalha a sublimação. A umidade causa problema de rolete. Isso tudo não tem o menor sentido. O menor sentido, eu já provei isso inúmeras vezes, né? Eu tenho um vídeo que eu jogo água no papel, viro o papel está todo torto, todo empenado, né? Eu coloco lá na impressora, imprimo perfeito, sem ter nada. Como é que pode um papel molhado, né, não ter problema de rolete, não ter problema de mancha, e o pessoal insistir em dizer que a umidade atrapalha a sublimação, que a umidade causa problema de rolete? Não tem a menor lógica, não tem o menor cabimento. Gente, a tinta, 95% dela é só água. Mais do que 95% da tinta é só água. Então, qual o sentido que tem você tirar a água do papel para literalmente você jogar água nele? Então, gente, aquelas pessoas que sofrem, né, aquelas pessoas que têm prejuízo, né, não comecem o ano errado, né? A tinta precisa ser ideal. O papel, né, ajuda, mas o papel, por exemplo, que tem muita gente que diz, olha, uso papel tal, que ele é mais poroso, ele seca melhor a tinta. Né? Nenhum papel vai secar a tinta. A tinta, sim, que ela tem uma química de secagem perfeita, uma densidade perfeita, uma coloração perfeita, e quanto menos
quanto menos carga você coloca no papel, mais facilmente você seca a tinta. Então, menos problema de rolete você tem. Então, coloração, rolete, entupimento, né? Tudo é problema causado pela tinta errada, por comprar a tinta errada, né? Ir atrás de quem é comentarista de sublimação. Como existe comentarista de sublimação, gente? É impressionante. Antes da entrada da sublimação digital, eu estou muito antes disso. Eu estou 12 anos antes da entrada da sublimação digital. Tá? Então, quando entrou a sublimação digital, né, eu comecei vendendo tinta, a mesma tinta que eu vendo hoje, a mesma tinta italiana que eu vendo hoje. Né? Então, eu vendo essa tinta há mais de 20 anos. Né? Uma delas, né? Eu comecei vendendo ela, eu nem me atentei para o que estava acontecendo na internet, nem eu, nem muita gente boa, né? E o que estava sendo dito já era uma loucura absurda. Pessoas comentando, dando curso, ganhando dinheiro, ensinando aquilo que nunca aprendeu, ensinando aquilo que passou pela cabeça deles e que não tem a menor lógica, menor cabimento. Então, gente, OBM, né? O meu produto para quem compra, né? O OBM Q0 sublimável, que muita gente vende como toque zero, eu vou mudar o nome dele, né? Eu vou fazer um curso para ensinar como é que trabalha com ele. É um produto magnífico. O nome dele, gravem aí, vai ser DTB Q0, Digital Transfer Base Quase Zero. Vai ser mudado o nome para, de uma vez por todas, eu me distanciar, né, eu me abolir, né, da má fama que tem o OBM. Né, que todo mundo acha que o OBM é um produto só. Então, quando você fala, olha, eu vendo o OBM, não quero saber de OBM, OBM é uma porcaria, OBM racha, OBM solta, fala, cara, você está falando uma bobagem. OBM não é um produto, OBM é uma função, ele não é um produto. OBM tem 50 mil produtos, o meu é um só, mas não adianta. Então eu vou trocar o nome dele para Digital Transfer Base Quase Zero. E eu vou dar um curso, né? Estou preparando esse curso para todo mundo saber como trabalha com ele maravilhosamente bem. Ele, né, é um dos produtos, né, que ainda vai permanecer com a entrada forte do DTF, porque ele tem um diferencial muito grande. Ele tem um toque realmente quase zero, coisa que o DTF, que é uma maravilha, fantástico, maravilhoso, não tem. Tem um toquezinho, entendeu? Então, quem quer um toque zero mesmo, quase zero, né, compra esse meu produto. Além dele ser mais barato e você ter como fornecer algodão, jeans, vários outros tecidos, né, usando a tinta sublimática, usando uma impressorinha com a tinta sublimática. Então, ele tem muita vantagem. Então, ele eu sei que vai permanecer, e o custo dele também é muito baixo, então ele eu tenho certeza que vai continuar vendendo muito, né? Ainda mais quando eu fizer o curso. E falando sobre curso, eu me deparei com uma coisa que eu achei muito absurda, gente. Muito absurda, eu tenho que alertar vocês, né? Talvez isso venha ferir alguém, né? Não sei, mas é bom eu alertar. Tem gente dando curso, né? Vendendo um curso para pessoas estamparem em tecido de algodão de todas as cores. Até aí tudo bem. Só que esse curso, gente, é como se fosse uma instrução que já vem com o próprio produto que você compra. Ou seja, se você compra o Transfer Light ou o Transfer Dark, a instrução que vem é exatamente igual ao curso que é dado. Então, e tem mais, esse produto que já foi o único que nós tínhamos, né, isso há 30 anos atrás, né, é um produto muito velho, muito fora de mercado, muito caro, né, e você tem que trocar a tinta de sublimática para pigmentada. Então, gente, eu já tive clientes que mandaram para mim esse link e disseram, e aí esse curso eu faço, pô, maravilhoso, o cara mostra
estampas muito pequenininhas, muito facilmente cortáveis com tesoura, né? E dizendo que isso é uma coisa maravilhosa. Primeiro, né? Você tem que trocar a tinta da impressora, você tem que comprar o papel, tanto light quanto dark. O light é para cor clara e o dark é para cor escura. Você tem que comprar com outra pessoa que não é nem esse cara. Ele não inventou esse produto, ele apenas comprava e falou, pô, vou ensinar o pessoal, vou ganhar dinheiro dos outros, né? E tem muita gente comprando, tá? Tem muita gente comprando. Eu tento alertar a gente, olha, não compra, isso é um produto que já nem é mais vendido como era antes, é um produto caro, é um produto que não é bom de lavagem, né? Não tem o toque muito bom, você tem que cortar ele todo na mão, quer dizer, tem muito transtorno, não é feito apenas um passo, né? O OBM que eu vendo, aliás, o OBM DTB Q0, ele é colocado apenas com um passo. Ao mesmo tempo que ele recebe a imagem com a tinta sublimática, ele vai fixar ao tecido. E tem mais, você quando coloca aquele papel ali com a tinta sublimática, a química dele que faz ele prender no tecido, ela também passa um pouquinho para cima e ela prende um pouquinho esse papel, ou seja, o papel nem solto para sublimar ele fica. Ele fica grudadinho ali. Você abriu ali certinho, tirou ele sai facilmente e fica com uma imagem maravilhosa, com um toque muito bom. Quem quiser, né, pede para mim pelo WhatsApp, e também quem puder aí, passa os nossos vídeos, né, o nosso canal do YouTube, vai lá, se inscreve lá, ou aí mesmo no Instagram ou no Facebook. E toda quarta-feira agora a gente vai dar mais uma live falando de vários outros assuntos. Esse ano também, gente, eu vou, na próxima live a gente fala sobre isso para não ficar muito grande. Eu vou abrir um espaço maior, né, do que eu tenho hoje, e a gente vai colocar ali algumas coisas que sejam que vocês precisem, pelo menos o pessoal aqui do Rio, né? Tipo assim, o cara tá com uma impressora que usou uma tinta ruim e está com problema. Ele precisa fazer uma limpeza. Ele vai numa assistência técnica. Nessas assistências técnicas, quase todas elas, 99,9% delas, usam uma química errada para limpar o seu equipamento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou alugar um espaço, tá? Isso para esse ano ainda, tá? A gente vai alugar um espaço, colocar alguém para fazer manutenção de impressoras, mas se eu souber que a pessoa usou algo que seja fora do certo, né, nem ele pagando aluguel ele vai continuar lá, porque eu vou ficar em cima. Eu vou ter também um outro espaço para pessoas que consertem prensas térmicas, né, porque tem muita gente que vende prensa térmica aí, que diz que nunca teve problema, mas o que eu falo é o seguinte, vou dar um exemplo desse amigo meu da Reserva Inc, né? Eu tive lá, o cara usava uma outra prensa térmica, tem várias prensas térmicas para fazer a cura ele usa muito DTG, então ele tem que fazer a cura e tem que colocar o primer lá, né? Então ele passa o primer e prensa com Teflon. Então ele tem que prensar ali, toda hora ele tem que prensar. Então ele tinha várias máquinas de fabricantes aí que vocês veem que são baratas, maque isso, maque aquilo outro, e não dão vazão, quebram facilmente. Aí o que ele fez? Ele falou, Marcelo, preciso de uma que não quebra. Eu falei, meu irmão, a única que não quebra é Metalnox Somoc. Pode pôr aí que não quebra. O grande Marcelo me ajudou há quase um ano atrás. Mudei para a tinta sublimática dele, nunca mais tive problema. Edson Luiz. Todo mundo fala isso. Mas vamos voltar. Aí eu voltei, falei para ele, né? Falei, cara, compra uma MOC. Compra uma só. Ele tinha 20 máquinas, compra uma. Você vai ver que essa uma
né? Ela não vai quebrar nunca. Você pode trabalhar com ela 12, 24, 36, 48, 72, 15 dias seguidos, um mês seguido. O cara ficou impressionado. Ele falou: Marcelo, vou jogar tudo fora. Eu falei: não joga fora. Pelo menos conserta. Ele: pô, mas eu vi o conserto delas fica muito caro. Então, para quem compra um equipamento errado, que até acha que funciona porque usa muito pouco, né? Se precisasse usar muito, não funcionaria, né? Aí tem que trocar, então vai lá também, entendeu? Então a gente está montando algo que seja como se fosse a cidade da sublimação e do DTF Planeta Transfer, entendeu? Aguardem que essa é a minha ideia. Eu não vou abrir mão dela. Já houve pandemia, já houve isso, aquilo, já houve de tudo, você pode imaginar. Até nesse terreno que eu tenho lá, né, levaram todo o fio que eu tinha colocado lá, foi demais. Mas isso são coisas que a gente tem que se acostumar mesmo, não tem jeito, é assim mesmo. Então, gente, já está dando quase 45 minutos. Não, quase 55 minutos. Então, gente, é isso, né? Toda quarta-feira agora a gente vai dar uma live. Se vocês puderem passar sempre para as outras pessoas, assistam, deem a sua dúvida, né? Passem a sua dúvida, passem uma sugestão de pauta. Eu venho aqui e falo sobre isso, entendeu? Vinícius, fala Vinícius, beleza? Então, gente, tudo quando é bem instruído, tudo quando é bem direcionado, quando você usa uma boa tinta, um bom equipamento, né? Tudo é bem esclarecido e você não tem problema. O problema existe para o seu vizinho que usa tudo errado, que foi atrás de pessoas patrocinadas, atrás de pessoas que eu vi uma coisa, eu falo sempre nisso, né? Eu vi um cara uma vez falando uma coisa, dizendo: olha aqui, ó, tá aqui meu crachá da feira, né? A primeira feira que eu vim tem 3 anos. Hoje eu dou palestra. Cara, eu fiquei pensando, falei: gente, como é que pode o cara se vangloriar que ele tem 3 anos de mercado, há 3 anos ele era visitante da feira e hoje ele dá uma palestra? Tem alguma coisa errada? Eu tenho 31 anos de mercado, eu dei minha palestra, a última, quer dizer, a primeira, no ano passado. E porque eu insisti. Então, gente, parem e pensem, né? Aquilo que parece que é maravilhoso, aquilo que parece que é a única verdade, você tem apenas que pensar. Apenas que pensar. Como é que pode um cara com 3 anos saber tanto, né? Um cara que não sabe a origem da coisa. Tudo que eu uso hoje, gente, tudo que eu penso hoje mesmo tive com uma cliente, a cliente: Marcelo, eu troquei o computador, aí aconteceu isso, você mandou para mim perfil de novo, não tá dando nada certo. Eu falei: faz uma coisa, não dá certo, né? Mostrou para mim que estava errado. Eu falei: faz uma coisa, a primeira coisa que você faz é verificação dos jatos. Olha lá, parece para mim que o seu azul não está saindo nada. Alguma coisa aconteceu. Aí ele foi lá, falou, mandou uma print para mim, o azul 0. Falei: você tem tinta aí? Tenho. Eu estava com pouca tinta, botei a tinta. Falei: não funciona assim. Não imprima abaixo do nível mínimo. Não imprima com pouca tinta. Não dê limpeza com pouca tinta. Tenha esse cuidado. Se você fizer errado, né, vai entrar ar. A tinta pode ser a melhor do mundo, né? E eu falo também disso, né? Não é só ser a melhor tinta do mundo, tem que ser ideal para o seu equipamento, tem que ter a viscosidade ideal para o seu equipamento, tem que ter a picolitragem para ele, a densidade para ele, a tensão superficial para ele. Tudo isso, gente, né? Ninguém fala porque pouquíssima gente sabe. Quando as pessoas não sabem, né, elas chutam. Ah, troca isso. Eu vi gente dizer, além de tirar rolete, botar um livro embaixo da tua impressora para o papel sair reto. Gente, não tem porquê. Tudo tem uma lógica. Se você seguir a lógica, né, seguir a sequência da coisa, saber
por que, que a coisa funciona, você vai ver que 90% das coisas que são ditas aí é bobagem. Tem gente que compra estufa, jogou seu dinheiro fora. Quem trabalha com sublimação, se comprar estufa, pega ela e joga fora. Ou então vende para quem tem uma impressora laser. Para laser funciona. Para laser ela é super, hiper indicada. Para quem usa sublimação, a estufa não vale de absolutamente nada. Zero. Eu assino embaixo, eu debato com qualquer um, porque não tem a menor lógica. Entendeu? Isso aí, gente. Então, ficamos por aqui. Quarta-feira que vem, né, quero que vocês mandem uma pauta para mim, alguma sugestão de pauta para a gente iniciar. E 2022, gente, para quem estiver muito antenado, vai entrar muita coisa boa, vai surgir muito produto legal. Estejam sempre de olho nas minhas lives, que eu vou passar aqui mais uma parte prática também, o DTF, né, entrando em outras coisas que ninguém nunca imaginou. Então é isso aí. Grande abraço, gente. Até o próximo. Até já.